Capítulo 3. Advertência contra os perigos dos últimos tempos. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Entre eles se encontra os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejo, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também estes se opõem à verdade. Vou colocar aqui, né? Para melhorar. Assim também estes se opõem à verdade. Aí. Assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto, de fé inconsistente, mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como foi a daqueles. Tu, porém, tens-me seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci em Antioquia, em Icônio, em Listra, perseguições eu sofri, e de todas me livrou o Senhor. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos homens maus e impostores, progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para construir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Solene admoestação. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus,
que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e por seu reino, proclama a palavra. Insiste no tempo oportuno e no inoportuno. Refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faze o trabalho de evangelista, realiza plenamente teu ministério. Quanto a mim, já fui oferecido em libação e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor justo juiz naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperados com amor sua aparição. Últimas recomendações. Procura vir encontrar-me o mais depressa possível. Boa noite, mundo da edição. Pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Boa noite, Naelson. Toma comigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Traze-me quando vieres o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o fundidor, deu provas de muita maldade para comigo. O Senhor lhe retribuirá segundo suas obras. Tu guarda-te também dele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na primeira vez em que apresentei minha defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de toda obra maligna e me guardará para o seu reino celeste. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudações e voto final. Saúda Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Enviam-te saudações, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o teu espírito, a graça esteja com todos vós. E ainda tá cedo, gente. Vamos continuar, né, a nossa leitura agora com a carta, né, de São Paulo a Tito. Bora aqui. Epístola a Tito, capítulo 1.
endereço e saudação. Quem está chegando agora, gente, todo dia aqui live, leitura completa da Bíblia de Jerusalém. É só conferir a playlist aí do canal, tá bom? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente, e que no tempo próprio manifestou sua palavra, por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Instrução aos presbíteros. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbítero em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é preciso que, sendo incômodo, calma aí, vale Jesus, calma, porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. Luta contra os falsos doutores. Com efeito, há muitos insubmissos, verbosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão, aos quais é preciso calar, pois pervertem famílias inteiras, e com o objetivo de lucro ilícito, ensinam o que não tem direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões vadios. Este testemunho é verdadeiro, repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé, e não fiquem dando ouvido a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no como os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Quem está chegando agora, todo dia nós fazemos live da Bíblia de Jerusalém. Fica salvo na playlist do canal, confira. Capítulo 2. Deveres particulares a certos fiéis. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança.
As mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém a pessoas santas. Não sejam caluniadoras, nem escravas da bebida excessiva. Boa noite, senhor Anderson. Mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os maridos e filhos, a ser ajuizadas, fiéis e submissas a seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens, para que em tudo seja criterioso. Sejam criteriosos. Sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Os servos devem ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Fundamento dogmático dessas recomendações. Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com alto domínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nós, para reunirmos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas boas obras. Dize-lhes todas estas coisas, exorta-os e repreende-os com toda autoridade, ninguém te despreze. Cartas de São Paulo a Tito, capítulo 3. Deveres gerais dos fiéis. Lembra-lhes que devem ser submissos aos magistrados e às autoridades, que devem ser obedientes e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto, que não deve difamar a ninguém nem andar brigando, mas sejam cavalheiros e delicados para com todos. Boa noite, senhor Anderson. Porque também nós antigamente éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícias e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Boa noite, senhor Anderson, tudo bem? Hoje eu estou fazendo live dupla nas duas plataformas. Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele nos salvou, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticados, mas porque por sua misericórdia
fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados pela sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Conselhos especiais a Tito. Esta é mensagem fiel. Desejo, pois, que insistas nestes pontos, de sorte que aqueles que creem em Deus sejam solícitos na prática das belas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita controvérsias insensatas, genealogias, dimensões e debates sobre a lei, porque para nada adiantam e são fúteis. Depois da primeira e da segunda admoestação. Nada mais tens de fazer com um homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Recomendações práticas, saudações e voto final. Mandarei ao teu encontro Ártemas ou Tíquico. Quando tiver chegado aí, faze o possível para vir ter comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno. Esforça-te por ajudar Zenas, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Todos os da nossa gente precisam atender às necessidades urgentes. Assim, não fiquem infrutíferos todos os que estão comigo e te saúdam. Saúda a todos os que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós.